Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos começando a live do isolamento. Estamos no primeiro momento, no momento onde a gente recebe as pessoas, né? Então, daqui a pouco as pessoas vão começar a chegar. O Coutinho foi o primeiro a chegar. Paz e bem, Coutinho, seja bem-vindo. Né? Maria Alice já chegou também. Oi, Maria Alice, paz e bem. Estamos todos bem aí? Aqui está tudo tranquilo, graças a Deus. Né? Hoje é dia de São Tiago Apóstolo, né? São Tiago Maior, como alguns chamam. Né? São Tiago é um personagem muito interessante na história da igreja. Né? Vamos dizer assim, Pedro, Tiago e João, né? Simão Pedro, Tiago, o maior, esse é o que a gente está celebrando hoje. E João, o evangelista, mais ou menos eram, vamos dizer assim, o que os americanos chamam de hardcore, de núcleo duro, né? O que aqui seria o que o povo chama de diretoria dos apóstolos. Quem que entrou aí? Oi, Marcelo, Saninha, tudo bem? Paz e bem como para vocês. Né, eles seriam, por assim dizer, a diretoria dos apóstolos, esses três, né? Pedro, Tiago Maior, ou Tiago, né? E João. Hoje a gente está celebrando justamente o Tiago Maior, né? Então, hoje é um dia de festa na igreja, né? Celebra-se um apóstolo. Né? E é interessante porque a leitura nos leva a pensar muito sobre essa realidade, né? E como isso demanda até um pouco de conversão da gente, né? É interessante a gente pensar. Tiago, né, é um apóstolo muito interessante porque ele era talvez um dos apóstolos mais preso à tradição judaica, né? Ele é muito preso à tradição judaica, mas mesmo muito preso à tradição judaica, ele é um apóstolo muito fiel à mensagem de Jesus, ao mesmo tempo, né? E isso é interessante porque algumas pessoas acham que Jesus badernou toda a religião, mudou a religião, né? Não, os ensinamentos de Jesus são diferentes dos ensinamentos dos judeus, mas na verdade isso não é uma coisa assim tão firme assim. Canil Altalice, Manuel e Ângela. Tudo bem, Manuel? Paz e bem. Ângela, paz e bem. Né? Então, é muito interessante isso. Tiago, né? Ele era um dos apóstolos, talvez o mais firme da tradição judaica, mas era também um dos mais ardentes defensores do segmento de Jesus, né? E é muito interessante, porque toda vez que você fala em Tiago, você se lembra, todo mundo lembra, que a fé sem obras é morta. Todo mundo lembra dessa passagem. É, mas não se lembra dessa passagem aqui, que a gente vai ler hoje, né? No Evangelho de Mateus, e não se lembra da última frase da carta de São Tiago, né? Que é: se você trouxer de volta um desses pequeninos que se afastou, a sua multidão de pecados será perdoada e grande será a festa no céu. Então é interessante, né? Como você tem coisas que a gente não está acostumado a pensar, né? Oi, Denise, tudo bem? Paz e bem, Denise. Né?
Hoje eu entrei um pouquinho atrasado, né? Hoje está tudo um pouco atrasado, é assim mesmo, né? Então a gente tem que ver como é que vão ficando as coisas, uma coisa de cada vez, né? Mas nós vamos resolver tudo. O importante é que nós vamos resolver tudo. Fátima, seja bem-vinda, paz e bem. André, paz e bem, André. Bom, pessoal, vamos começar. Eu cheguei um pouquinho mais tarde hoje, mas também não dá para deixar muito mais tarde, não, senão fica complicado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre ela, e os grandes as oprimem. E entre vós não deverá ser assim. Quem quiser se tornar grande, torne-se servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. E aí, pessoal, a gente começa a ver que a coisa é muito interessante, né? Os filhos de Zebedeu. Por que que a gente tem essa leitura hoje que nós celebramos o apóstolo Tiago, o Tiago maior, né? O sujeito que estava ali ao lado de Pedro e de João, meio que comandando toda a igreja. Porque um dos filhos de Zebedeu é Tiago, né? E você vê como a sociedade da época não dava importância à mãe, né? Eles não são filhos de fulana, né? Fulana foi pedir por seus filhos. Não. Fulana foi pedir pelos filhos de Zebedeu. Notam bem, a mãe foi pedir pelos filhos de Zebedeu. Porque naquela sociedade a mulher não tinha papel nenhum. É importante a gente colocar isso, por várias vezes eu já expliquei isso aqui, mas é importante a gente ter essa dimensão, né? A segunda dimensão interessante aqui, né, é que Mateus pega leve com Tiago, o irmão dele, tá? Porque tem um outro evangelista que diz que foram eles que foram pedir para Jesus um lugar à direita e um lugar à esquerda, né? Se vocês olharem qualquer filme, qualquer costume de rei, qualquer documento sobre os reis da época, à direita e à esquerda sentavam os seus conselheiros mais próximos, tá entendendo? Assim, os caras que
tipo assim, um vice. Um vice sentava à direita, o outro sentava à esquerda. Né? Então, o que ela estava pedindo a Jesus é: olha, no seu reino, meus filhos têm que estar ali no lugar de destaque, substituindo eles. Você, se for necessário. Né? Assim, de certa forma, esses homens fizeram isso. Né? Esses homens saíram pelo mundo e onde foram representaram Jesus. Eles fizeram esse papel, por isso eles são apóstolos. Eles falam por. Mas Jesus não está tão preocupado com a posição da pessoa. Né? Ele está preocupado em o que você vai fazer, como você vai agir. Né? E aqui eu acho que você tem uma grande lição para nós. Né? No mundo onde você passa a vida inteira brigando por poder, no mundo onde a grande discussão é se você pode ou não pode, né? Tem até alguns que falam assim: quem pode mais chora menos. Né? Vocês já ouviram isso? Jesus vira e fala assim: não cabe a mim dar esses lugares. Ele é Deus, ele é Deus. Então, ele poderia dar esses lugares, porque o Pai também é Deus. Mas ele está fazendo uma linguagem que é muito mais para nos dar uma visão. Né? Ele primeiro trabalha a questão da morte. Ele vai morrer para nos salvar. E ele pergunta aos discípulos: vocês estão dispostos a beber desse cálice? E eles estavam, tanto estavam que morreram no serviço de Jesus. Como vários e vários outros morreram. E vários outros morrerão. Mas, novamente, a gente tem que entender que não é a morte pela morte, como não é a vida pela vida. Esse aqui é um grande problema, né? A grande questão é colocada aqui. Você vê que esse pedido gera até uma disputa, uma briga. Né? E que Jesus chama eles, conversa com eles. E assim você vê, sabe, a leitura que você faz, a entonação que você faz aqui, ela exprime um pouco a forma como você vê Jesus e como você vê esse episódio. Porque eu posso fazer uma entonação assim: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes a oprimem. Como se Jesus estivesse dando uma bronca. Né? Eu posso fazer uma entonação assim: vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas e os grandes as oprimem. Como se Jesus estivesse assim, vamos dizer, meio que decepcionado com os seus discípulos, futuros apóstolos. Eu posso ainda falar assim: vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas e os grandes as oprimem. Como se ele estivesse fazendo uma introdução, dizendo assim: sabe, isso é muito ruim, isso é muito desagradável, a gente tem que fazer diferente. Né? E eu acho que aqui é a grande questão. Que Jesus propõe aqui uma sociedade diferente. É uma comunidade diferente. Né? É uma comunidade onde você não está preocupado com o cargo, não está preocupado com a posição, não está preocupado com o conhecimento, o título. Né? Por isso que ele fala que os grandes chefes das nações têm poder sobre elas. Né? E o poder normalmente é exercido na forma de opressão. Né? Quem pode mais chora menos, não é assim?
Então, quem pode mais faz os outros chorar. Essa é a lógica. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é assim? Essa é a nossa sociedade. É uma sociedade onde se exerce poder. E esse poder é fonte de opressão, é fonte de manter as pessoas sob uma determinada ordem. Né? Inclusive, quando você vai contra essa ordem, você é criticado. Né? Às vezes, só de você falar algo contra uma determinada ordem, você já é criticado. É um status quo, não pode ser assim. Né? Às vezes tem até aquelas coisas assim, nunca foi assim, por que vai ser assim agora? Não é porque a gente tem que manter aquela ordem, né? Aquela forma de ser, de pensar estruturada. Eu digo, inclusive, que ela é uma forma vertical. Tem um monte de gente aqui embaixo, tem um povo que está aqui em cima, tem um outro aqui em cima, tem um outro. E aí tem um pessoal que se acha melhor que os outros, porque tem mais poder, tem mais força. Eu posso prender, eu posso fazer, eu posso dar ordem. E é isso que Jesus está falando aqui, né? Que os grandes oprimem, né? Quem tem poder sobre elas, né? O chefe tem poder, o grande oprime, o fulano manda. Mas ele fala para nós assim, entre nós não deve ser assim. Vocês não façam isso. Não é por aí. Eu não desci no mundo para ensinar isso ao mundo. Não é isso que eu quero. Não façam desse jeito. Por que ele fala isso com essa veemência toda? Porque isso é literalmente o oposto do projeto de Deus para o mundo. Né? Do mesmo jeito, né, que aqui ele coloca uma fala que é subversiva, porque ela subverte a ordem. Quem quer ser grande, seja servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Né? E isso é um problema, porque as pessoas começam a se habituar com as suas coisas e tornam esses hábitos instrumentos de poder. Então, a pessoa que vira para você e fala assim, eu tenho tal função na igreja há 15 anos. Eu daqui a pouco posso falar isso. Por exemplo, esse ano eu vou fazer 6 anos de diácono. Então, daqui a pouco eu já estou falando, eu tenho 10 anos de diácono. E daí? É só sinal que você começou mais cedo que o outro. Só isso. Não tem nada demais. Mas as pessoas usam essa fala para demonstrar poder, para demonstrar força. Né? Entendem isso? Eu tenho não sei quantos anos de não sei o quê, então eu tenho direito de ter esse lugar nessa celebração. Estão entendendo? Você passa a fazer na igreja a mesma relação de poder que você tem no mundo. E é muito gozado, porque eu estou cansado de ver gente falando assim, não, porque a gente tem que fugir do mundo, a gente tem que se separar do mundo. E aí é gozado, porque as pessoas que falam que a gente tem que se separar do mundo, tem que se isolar do mundo, que a gente não pode ceder às tentações do mundo, normalmente são as mesmas pessoas que estão preocupadas com o poder, com a hierarquia de quem pode, quem manda, quem faz, quem representa, quem não representa. São as mesmas pessoas. E elas falam que se afastar do mundo é evitar de sair da igreja. Eu não saio da igreja, então eu me afastei do mundo e aqui nessa igreja eu sigo sempre as ordens dos outros. Porque eu sou servidor. Entendem?
Quem convive numa igreja, seja qual for a denominação, vai ver que é isso que as pessoas fazem. O problema, pessoal, é que não é isso que Jesus pregou. Jesus não prega que nós tenhamos uma relação entre nós baseado no poder, né? A pior coisa do mundo é você ter que virar para uma pessoa e falar assim: não, você tem que fazer isso desse jeito porque eu quero. Isso é horrível. As pessoas tinham que entender que você tem que fazer isso daquele jeito porque é o jeito que é melhor para todos, né? Eu estive conversando com alguns bispos esses dias e eles perguntaram assim: diácono, a gente vai fazer, foi chamado para fazer crisma. Qual a melhor forma de fazer a crisma? Olha, bispo, com licença, eu posso sugerir, não leva báculo, não leva mitra, faz a celebração o mais curta possível, coloca a máscara quando chegar perto da pessoa, usa um cotonete para colocar o óleo nela. Eu acho aquilo interessantíssimo, porque é um bispo, uma pessoa que tem todo um espaço dentro da igreja, né, representa um apóstolo, né, é aquele a quem Jesus confiou o governo da igreja, mas está pedindo a opinião de diácono. Por quê? Porque ele reconhece que, apesar de toda a posição hierárquica, posição eclesiástica que ele tem, hierárquica que ele tem, naquele momento é melhor ele ouvir a opinião de outra pessoa. Por quê? Porque ele se preocupa em fazer mal para o seu irmão. Se eu fizer algo de errado, eu posso contaminar alguém. Entendem isso? Né? Na verdade, quando eu era um fiel comum, eu praticamente não tinha obrigação na igreja. A grande obrigação era fazer lá, via missa, participar de uma pastoral ou outra, né? Ler a Bíblia, fazer minhas orações. Era essa a minha vida. Aí eu passei a ser ministro da comunhão. Até hoje eu não me esqueço quando eu passei a ser ministro, um amigo meu que não entende nada de igreja olhou e falou assim: agora você é ministro da comunhão, você vai mandar o outro pagar as contas para você, vai mandar alguém trazer um cafezinho, né? Vai ter alguém para fazer, passar sua túnica. Não tem nada disso, não. Mas Bernardo pode ser ministro, porque ele tem a visão do mundo. Ele tem a visão de quanto mais importante, mais hierarquicamente superior você é, mais pessoas têm para te servir. Porque ele não conhece a palavra de Jesus. E é normal. Ele não é uma pessoa de religião. Então ele não é um seguidor de Jesus, ele não conhece a palavra de Jesus. Nós que conhecemos a palavra de Jesus é que não podemos ser assim. Oi, tudo bem, Horto? Tudo bem? Estão entendendo? Eu que conheço a palavra de Jesus, eu não posso pensar que nem ele. Eu não posso pensar que eu me tornei mais importante que os outros. Se eu quero realmente ser mais importante, quero ser servo. E aqui, pessoal, quando a gente fala de servir, a gente tem que tomar cuidado também. Paz e bem, a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair na armadilha, né? Do servir pelo servir, ou transformar o próprio serviço numa ferramenta de opressão. Né? Querem ver o que eu digo com isso? Quem não vive para servir, vocês já responderam, né? Não serve para viver. Então, nota bem, eu acabei de pegar o serviço e transformar numa ferramenta de opressão. Se você não servir, você não serve para nada. Notam isso? Eu estou reproduzindo a opressão do mesmo jeito. E pior, estou dando um verniz falso, como se isso fosse coisa de igreja.
né? Por que você serve? Porque você ama. A nossa sociedade ela precisa ser baseada no amor, não no poder. Entendem isso? Então, como eu amo, eu não preciso de poder. Se todos nos amarmos, o poder vai ser absolutamente inútil. E porque eu amo, eu estou disposto a cuidar dos outros. Né? É uma grande colocação feita durante a igreja foi o repensar do domínio. Né? Que o ser humano foi dado à terra para que ele domine sobre a terra. E as pessoas inicialmente entenderam domínio com a visão do mundo. Ou seja, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu prendo, eu arrebento. Entendeu? Eu posso destruir à vontade, porque eu tenho domínio. Eu posso matar, porque eu tenho domínio. Quando, na verdade, o domínio tem que ser uma forma de amor. O domínio tem que ser uma forma de cuidar. O domínio tem que ser uma forma de servir. O serviço, se é feito só por ser serviço, não é que ele seja ruim, mas ele é incompleto. Você serve porque você serve a Jesus no seu irmão. Você ama porque você sabe que em Jesus nós somos todos irmãos. E eu amo meus irmãos. Eu cuido porque a vida, como toda a criação, é dom de Deus, é bela. E eu, por justiça, devo cuidar dela. Não é porque eu tenho força, não é porque eu tenho poder, e sim porque eu tenho amor. O amor é que tem que ser a mola mestra. E a materialização do amor tem que ser o serviço. Todo o resto que nós temos em nossa sociedade deveria girar entre três coisas. Né? A vida, porque a vida é dom de Deus e nós devemos preservá-la sobre qualquer outro dom. O amor, porque se a criação é uma manifestação do amor de Deus por nós, nós temos que amar toda a criação. E o serviço, porque se eu entendo que a vida é o bem mais precioso, né? E que o amor é a chave da perfeição, o serviço é a materialização desses dois. Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Amém? Fátima, é tão triste quando as pessoas não vivem isso. Se sentem donos da verdade. Ah, sim, Fátima, claro. Tem o dono da verdade, o dono da sacristia, né, o dono do serviço, o dono do programa, tem um monte de dono. Né? Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas no poder. E é isso que a gente tem que quebrar aqui. É isso que a gente tem que virar e dizer assim, não quero, não vou fazer. Né? Isso pode ser difícil, tá? Não pensem que isso é fácil, não. Não pensem que isso é uma coisa que vocês vão fazer tranquilos e alegres. Oi, fiz, é mole. Não, não é. Mas é necessário que a gente faça. Tá? São Tiago fez, pagou muito caro por isso. Pagou com a vida, né? Mas ele perdeu a vida na terra e ganhou a vida no céu. E eu tenho certeza que se a gente aprender a mudar o mundo, a gente consegue fazer as coisas sem ter que perder nada. Tá? Coutinho e Pombo deram um amém, obrigado. É bom ver vocês aqui participando, né? Manuel e Ângela deram amém também. Quem não viu aí, Canil Alto da Alice é o Manuel e a Ângela, tá, pessoal? Né? Eu vou deixar minha bênção com vocês e vou pedir que vocês deem um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? Para que a gente possa ver uma outra visão, ver uma outra forma de pensar, de entender a Sagrada Escritura. Normalmente a gente anda mais ou menos na mesma direção, só que ele enfoca por um lado e eu enfoco por outro, né?
Mas isso é um acaso. Às vezes a gente não concorda tanto, não. Tá? Bom, pessoal, vou deixar minha bênção. Amanhã, 15h30, a gente se vê de novo, hein? Tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Tiago, apóstolo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Permaneçam em casa. E que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Fiquem seguros. Até amanhã, 15h30, a gente se encontra. Tchau, tchau.